No leste da Ucrânia, a máquina de guerra de Moscou avança gradualmente, quilômetro por quilômetro, pelos vastos campos abertos do Donbas, envolvendo e dominando vilas e cidades. Alguns civis estão fugindo antes que a guerra os alcance, outros esperam até que as bombas comecem a explodir ao redor deles, antes de empacotar os pertences que podem carregar e embarcar em trens e ônibus para segurança mais ao ocidente. A Rússia está ganhando terreno muito rapidamente do que em qualquer outro momento desde que lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022. Apesar do impressionante histórico de ataques assimétricos amplamente divulgados de Kiev contra o seu poderoso vizinho. À medida que a invasão chega ao fim do terceiro ano, com um custo estimado de 1 milhão de pessoas mortas ou feridas, a Ucrânia parece estar perdendo. Enquanto isso, na distante Washington, Donald Trump está prestes a assumir a Casa Branca em 20 de janeiro. Parece um ponto de inflexão aqui, mas será que em 2025 pode realmente ser o ano em que esse devastador conflito europeu finalmente chegará ao fim? E se for, como será o fim desse jogo? A promessa de Trump de acabar com o conflito dentro de 24 horas após pegar o bastão de presidente dos Estados Unidos é uma ostentação tipicamente grandiosa, mas vem de um homem que claramente perdeu a paciência com a guerra que causou um custo enorme para os Estados Unidos. Segundo as palavras de Donald Trump, abre aspas, o número de jovens soldados mortos espalhados pelos campos por todo lugar é impressionante. É uma loucura o que está acontecendo. Fecha aspas. Mas o novo governo dos Estados Unidos enfrenta dois desafios, de acordo com Michael Kaufman, pesquisador sênior do Carnegie Endowment for International Peace. Primeiro, eles vão herdar uma guerra em uma trajetória muito negativa, sem uma quantidade tremenda de tempo para estabilizar a situação. E segundo, eles vão herdar isso sem uma teoria clara de sucesso de como acabar com a guerra e como ficará o ambiente após um possível cessar-fogo. O presidente eleito Donald Trump ofereceu algumas pistas durante entrevistas recentes sobre como pretende abordar a guerra. Em uma entrevista à revista Times, por exemplo, Trump disse que discordava veementemente da decisão do governo Joe Biden, em novembro, de permitir que a Ucrânia disparasse mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos contra alvos dentro, nas profundezas da Rússia. Segundo a visão do Laranjão, estamos apenas intensificando esta guerra e tornando-a pior. Em 8 de dezembro do ano passado, a NBC News perguntou a Trump se a Ucrânia deveria se preparar para menos ajuda na sua administração. E Trump respondeu, possivelmente, provavelmente, claro, mas para aqueles que temem, como muitos temem, que o novo líder americano esteja inclinado a se afastar da Ucrânia, ele ofereceu dicas de segurança de que deve continuar ajudando Kiev com força máxima, caso Vladimir Putin não aceite os termos dos Estados Unidos. A verdade é que as intenções de Donald Trump estão longe de ser claras e, por enquanto, as autoridades ucranianas rejeitam qualquer conversa sobre pressão ou a sugestão de que a chegada de Trump significa necessariamente que as negociações de paz são iminentes. Fala-se muito sobre negociações, mas ainda é uma ilusão. Nenhum processo de negociação pode ocorrer porque a Rússia não foi obrigada a pagar um preço alto o suficiente por esta guerra. E isso foi afirmado por Mykolaiv Podolyak, o atual assessor de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, dizendo claramente que a Rússia precisa pagar um preço muito alto por tudo que fez até o momento. Diante dessa afirmação recente do próprio governo ucraniano, fica cada vez mais evidente o que esperar desta guerra de lutas físicas e políticas. Essas são algumas das camisetas e outros produtos da loja oficial do canal, umapenca.com/área militar. Cada compra vai ajudar diretamente na continuidade do meu trabalho, em trazer muito conteúdo para vocês. Apesar de todas as dúvidas de Kiev sobre negociar enquanto as forças russas continuam seu avanço imperdoável no leste, está claro que o presidente Zelensky está ansioso para se posicionar como o tipo de homem com quem Trump pode fazer negócio. O líder ucraniano foi rápido em parabenizar Trump por sua vitória eleitoral
e não perdeu tempo em enviar altos funcionários para se encontrarem com a equipe do presidente eleito. Com a ajuda do presidente francês Emmanuel Macron, Zelensky também garantiu um encontro com Trump quando os dois visitaram Paris para a reabertura da Catedral de Notre-Dame no final de dezembro do ano passado. O ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, também declarou que o que estamos vendo agora é um exercício estratégico muito inteligente do presidente Zelensky. Com poucos sinais óbvios de que o Kremlin esteja fazendo gestos semelhantes, o governo de Kiev está claramente tentando se antecipar. Como Trump não explicou completamente como levar ao leste europeu a paz, os ucranianos estão tentando dar algumas ideias que ele pode apresentar como suas ao colocar na mesa de negociações com a Rússia. Mesmo antes das eleições nos Estados Unidos, havia sinais de que Zelensky estava procurando maneiras de reforçar o apelo da Ucrânia como futura parceira de um presidente eleito como Trump, que é instintivamente transacional e relutante em continuar garantindo uma segurança europeia mais ampla. Como parte de seu plano de vitória, revelado em outubro, Zelensky sugeriu que tropas ucranianas endurecidas pela batalha poderiam substituir as forças dos Estados Unidos na Europa após o fim da guerra com a Rússia. E ele ofereceu a perspectiva de investimentos conjuntos para explorar os recursos naturais da Ucrânia, incluindo urânio, grafite e lítio, os minérios mais importantes atualmente no planeta. Tais recursos estratégicos, alertou o próprio Zelensky, fortalecerão a Rússia ou a Ucrânia e o mundo democrático. Mas outros elementos do plano de vitória do líder ucraniano, como a adesão à OTAN e o seu apelo por um pacote abrangente de dissuasão estratégica não nuclear, parecem ter encontrado uma resposta morna entre os aliados de Kiev. A adesão à OTAN, em particular, continua sendo um ponto de discórdia, como tem sido desde muito antes da invasão em larga escala da Rússia, desde lá de 2008. Inclusive, Moscou já descartou qualquer possibilidade de acordos com base neste elemento de permitir à Ucrânia se tornar um Estado-membro da maior aliança militar do planeta. Isso significa que Moscou já rejeitou essa questão e Zelensky também já definiu como impossível iniciar qualquer negociação em qualquer termo que não reconheça as fronteiras ucranianas antes da guerra, inclusive antes da invasão de 2014. Ou seja, nesse panorama, fica cada vez mais impossível definir o norte exato de como a guerra na Ucrânia pode chegar ao fim, com ambas as partes se recusando a ceder suas reivindicações neste ano de 2025. Este é o canal Analytics, um novo canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. Diferente do Área Militar, não teve a sua monetização e o engajamento do público censurados pelo YouTube. Então aproveite, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.